Fala o primeiro, perdão, eu ia falar segundo. Já vou gravar a aula deles. Fala primeiro, beleza? Galera, é o seguinte, ó. Dando continuidade à nossa aula 51 e 52, ok? Diz assim: choque frontal entre corpos não fixos. Aí ele diz: quando a direção das velocidades é a mesma antes e depois da colisão, é denotado choque frontal. Tudo bem? Então quer dizer que colidiu, mas ele continua na mesma direção. Ok? E aí ele fala: nos choques frontais não há necessidade de tratamento vetorial. Pode-se adotar um eixo e escrever a equação da conservação da quantidade de movimento na forma algébrica. Então ele fala: a quantidade de movimento antes do choque igual à quantidade de movimento depois do choque. E aquilo que eu falei, quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Ok? Além disso, para um choque frontal, em que nenhum dos corpos é fixo, temos a seguinte fórmula. Então, tudo que está do lado esquerdo, que a gente chama de primeiro termo, é a quantidade de movimento antes, e tudo que está à direita, segundo termo, ou melhor, segundo membro, é a quantidade de movimento depois. Perceba que a massa não existe nenhuma diferença de notação, mas a velocidade sim, que aí é só para relembrar que a velocidade com a linha em cima sim, se direciona à parte final. Temos também o gráfico aí, onde a gente vê a velocidade de aproximação e a velocidade de afastamento. Isso é muito importante. Ah, professor, essa velocidade de afastamento seria mais ou menos a ideia da velocidade relativa? Podemos dizer que sim. E olha que legal, no momento onde os dois corpos apresentavam velocidade, eles entram no campo de deformação, que é aquele momento, por exemplo, onde uma colisão ocorre com a outra e o outro corpo, ou os dois, eles começam a deformar, a amassar. Então é esse primeiro momento. Após esse primeiro de deformação, existe um momento de restituição, porque ele colidiu, tá lá, esmagou, só que aí depois ele vai separar. E aí aquela parte que englobou, por exemplo, aí na hora de separar, ela volta a se formar o que era antes. Porque a gente lembra muito bem que na hora que uma bola, por exemplo, tem um contato, ela deforma a massa, digamos assim, e depois que ela sai de contato com a mão, por exemplo, no vôlei, ou com o pé, por exemplo, no futebol, ela volta ao original, ela não continua deformada, a gente espera, né? Então ela volta ao normal. Então no momento que ela vai voltando, se chama restituição. Até um tempo que depois elas continuam uma velocidade constante, que é justamente o momento que ela restituiu e saiu de contato com a outra. Então na hora que ela sai de contato, é justamente o segundo tracejado, tá bom? Ah, entendi. Então, o primeiro tracejado é quando elas se encontram e começa a deformar. O segundo tracejado é o momento da deformação para restituição. Então, ela vai se restituindo. Aí, o terceiro tracejado é quando ela sai de contato. Beleza? Então, nisso eu tenho a velocidade antes e a relação entre essas duas velocidades é chamada de velocidade de aproximação. E eu tenho essas duas velocidades depois, que seriam chamadas de velocidade de afastamento. Ok? Professor, e aí nisso, velocidade... Saúde. Ah, não vou cortar isso não. Fica o espirro lá. Obrigado, amém. Para quem falou saúde. Se ninguém falou, nossa, maldade, hein? Então, ó, coeficiente de restituição. Porque eu tenho que lembrar a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. Não é gripe, eu acho. Então eu tenho que lembrar o seguinte: o coeficiente de restituição, que é representado pela letra I, ele pode ser igual a 1, menor, entre 0 e 1 e 0. Tá? O que é E igual a 1? Significa que houve perfeitamente um movimento elástico, uma colisão elástica. Tudo bem? O que é elástico? Quer dizer que ele bate com uma intensidade e volta com a mesma. Então a velocidade de aproximação foi igual à velocidade de afastamento. Na verdade é o contrário, né? A velocidade de afastamento é igual à de aproximação, porque quando você aproxima, a velocidade é muito maior. A de afastamento normalmente é menor ou igual, ok? Tá. É o exemplo da bolinha, né? Você taca na parede, ela volta com a mesma velocidade. Isso foi perfeitamente elástico.
parcialmente elástico entre 0 e 1. Por quê? Na hora que eu taco a bolinha, ela vem com uma velocidade reduzida. Tipo, eu taquei daqui, ela tinha que voltar na minha mão. Perfeitamente elástico. Eu taquei aqui, peguei ela aqui embaixo, significa que a volta, a velocidade dela foi menor. Por isso que eu tive que pegar aqui embaixo. Isso já é parcialmente elástico. E o último caso, E igual a 0. Eu taco a bolinha na parede e ela fica. Grudou, bolinha de papel molhado. Isso é inelástico. Tudo bem? Que é a ideia de você não ter o retorno. Nem com a mesma velocidade ou velocidade reduzida. Traduzindo, não voltou, não teve velocidade de afastamento. Grudou na parede. Então, o E, que é o coeficiente de restituição, ele resulta em 0. Ok? Tranquilo até aqui? Beleza. Isso tudo foi a página 225. Vamos aos exercícios. Exercício 1, página 226. Exercício 1 diz assim, ó. Duas esferas de mesmo raio movimentam-se de tal forma que seus centros percorrem a mesma reta, em sentidos opostos, com velocidade de 6 e 2 metros por segundo. As massas das esferas são 5 e 3 kg, respectivamente. Sabendo que a colisão foi perfeitamente elástica, pede-se. Tá, então peraí. Eu estou pensando em dois objetos que andando em cima de uma superfície, na mesma direção em sentidos opostos. Então está tendo esse momento de aproximação entre essas duas esferas, né? Uma delas apresenta uma velocidade, eu vou chamar de A, de 6 metros por segundo, enquanto que a de B, ela tem uma velocidade de 2 metros por segundo. E a esfera mais pesada é a que tem maior velocidade, 5 kg, e a menos pesada, a mais leve, 3 kg, ok? Tranquilo até aqui? E aí ele pergunta, antes disso, grife essa parte, sabendo que a colisão foi perfeitamente elástica. Então quando ele fala perfeitamente elástica, eu tenho que lembrar, o meu coeficiente de restituição vale 1. Perfeitamente elástico. Então fechou. Bora resolver? Ele fala assim, determine as velocidades dos corpos após a colisão. Então eu quero saber qual a velocidade de A e qual a velocidade de B após o choque, porque eles tiveram um momento do contato, da deformação e restituição. Aí depois esses dois corpos tiveram uma mudança nas suas trajetórias. Tudo bem? Vamos resolver isso? Então vamos. Como eu sei que aqui a interação é só entre eles, vamos resolver esse item A aqui. Eu sei que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Eu vou abreviar, tá? Antes por A e depois por D. Antes eu sei que eu tinha a massa de A vezes a velocidade de A, mais a massa de B vezes a velocidade de B. O que eu tenho depois? De novo, os dois corpos. A massa de A é a nova velocidade de A, mais a massa de B vezes a nova velocidade de B. Substitui os valores. A massa de A vale quanto? 5. A sua velocidade, 6. Massa de B, 3. Sua velocidade, 2. Massa de A, 5. Nova velocidade é o que eu quero. Massa de B, 3. Velocidade de B é o que eu quero. Tá. Veja o que dá para melhorar. 36. Então eu vou ter 36 é igual a 5 vezes a velocidade final de A mais 3 vezes a velocidade final de B. Ótimo, professor. Ok. Só que aí, dessa brincadeirinha, acontece o seguinte. Professor, eu cheguei numa situação onde não se dá para resolver. Eu estou com duas variáveis. Faz sentido.
Só que ele disse a respeito do quê? Que eu tive uma colisão perfeitamente elástica. E o que é esse perfeitamente elástico? O coeficiente de restituição vale 1. E o que era o coeficiente de restituição? Aí que vem a história. Eu sei que o coeficiente de restituição é a velocidade de aproximação dividido pela velocidade de afastamento. Ok? Opa, perdão, contrário. É a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Ok? Essa velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação é sempre de uma forma que saia um valor positivo, porque lembre que o meu coeficiente de restituição é sempre positivo, tá? Então aqui, nessa situação, eu percebo que o VA é maior que o VB, então eu faço VA menos VB, lembra pelo gráfico? Dividido por... Se você der uma olhada no gráfico, eles invertem de posição. Então, nesse caso, agora eu faço VB menos VA. Isso aqui é de afastamento, né? É o linha. O VA e VB, perdão, gente, é de aproximação. Eles estão chegando, estão se aproximando. É esses valores. E o VA é maior que o VB. Ótimo, agora sim, VA é maior que VB. Então, se eu fizer a diferença, dá um valor positivo. E na hora do gráfico, vocês viram que o gráfico começa assim. Ele faz isso. Por exemplo, se isso é o A e isso é o B, inicialmente o A é maior. Depois da colisão ele fica menor. Então a velocidade de afastamento é só você inverter as ordens. Se de aproximação você colocou VA menos VB, o de afastamento você coloca VB menos VA linha, porque é o de afastamento. Ok? Ô professor, quanto vale o coeficiente de restituição? 1. Velocidades finais, nenhuma delas eu sei. Mas as velocidades de aproximação eu sei. A velocidade de A era 6, a velocidade de B era 2. Então a relação de velocidade de aproximação é 4. Então beleza. Significa então que a velocidade final de B menos a velocidade final de A, ela equivale a 4. Opa! Duas equações com duas variáveis. Bora resolver. Então, resolvendo isso, como que fica a minha situação aí? Perdão. Outra coisa que eu estava esquecendo. De novo. Ô professor, elas têm a mesma direção, mas os sentidos opostos. É verdade, o senhor falou mesmo. Quando tem sentidos opostos, eu tenho que tomar cuidado com o sinal da velocidade. Lembra que a gente sempre definiu a direita como o sentido positivo. Então, se a direita é o sentido positivo, o que eu posso confirmar disso tudo? Então, que a minha velocidade de A é um valor positivo, porém a velocidade de B é um valor negativo, porque ela vai contra o sentido. Então aqui, na hora que eu colocar a velocidade de B, eu não posso pôr 6 menos 2. É 6 menos 2. Isso vai dar menos com menos mais. 6 mais 2, 8. Então não é 4. Ô professor, e muda só aqui? Não, ali em cima também. A velocidade de B é negativa. Então aqui é menos 2. Professor. Então aqui vai ficar 6. Aqui é 30. 30 menos 6. Isso me dá 24. Sorry. Então, esta é a relação de velocidade que eu tenho. Agora sim, de forma escrita correta. A velocidade de B realmente é contra a direção original. Então, no sentido negativo. Encontrei essas duas situações, esses dois sistemas. Bora resolver? Espera aí que eu já volto. Voltei, Sisteminha eu coloquei VB menos VA é igual a 8 e 3VB mais 5VA é igual a 24. Ok? Ok. Professor, eu poderia igualar os VBs, só que eu teria que multiplicar por menos 3, enquanto que o VA com o VA é só você multiplicar por 5, já que os sinais são opostos. Ótimo, então eu acho mais fácil fazer isso. Então eu pego a primeira equação e multiplico por 5, eu chego nesse sistema. 5VB, lembrando que o meu 5 ele multiplica toda essa equação, menos 5VA
é igual a 40. Aqui embaixo eu não multipliquei por ninguém, então eu copio 3VB mais 5VA' é igual a 24. Como aqui ó, o mesmo coeficiente com sinais opostos, com o mesmo coeficiente de sinais opostos da mesma variável, posso simplificar. Porque na hora que eu fizesse a adição entre eles, isso zera. Então vai ficar 8, velocidade final de B, é igual a 40 mais 24, 64. Então, peraí, se eu passar o 8 dividindo, significa que a velocidade final de B é 8 metros por segundo. Ô professor, então se a velocidade final de B é 8 metros por segundo, vamos usar a primeira equação. Ó, eu sei que a primeira equação, a velocidade final de B menos a velocidade final de A resulta em 8. VB é 8, então vai ficar 8 menos VA é igual a 8. Ó, vou passar o 8 para o outro lado, então terei menos VA final igual a 8 menos 8, que eu passei para lá, isso vai dar zero. E se eu multiplicar por menos 1, continua sendo zero. Então significa que a velocidade final de A é 0 metros por segundo. Que legal! Então quer dizer o seguinte, que na hora que teve a colisão entre esses dois corpos, o corpo B, ao colidir com o corpo A, ele volta ao trajeto original, positivo, com uma velocidade de 8 metros por segundo. Impulsionei. E além disso, o corpo A que estava vindo, ao bater ele para, enquanto que o outro volta a velocidade aumentada. Tudo bem? Fez sentido isso? É isso que acontece no V' de A. O professor, só que ele pediu o gráfico, além disso tudo. Ele falou, determine as velocidades dos corpos após a colisão e esboce o gráfico da velocidade em função do tempo. Então vamos fazer o gráfico. Isso tudo foi o A, vamos para o B. O B é a parte do gráfico. Vamos imaginar, ó. No gráfico eu sei que eu tinha a parte positiva e negativa, tá? Então, deixa eu fazer aqui, ó. O zero, o negativo, que seria de 2 metros por segundo, né? Que é a respeito da velocidade em metros por segundo. Ele vem, e o outro corpo ele vem com uma velocidade de 6 metros por segundo. Ok, aqui. Existe um momento que eles vão começar a se deformar. Existe um momento que é o encontro entre a deformação e a restituição. E depois da restituição ocorre o afastamento. Então significa que, por exemplo, esse corpo A, ele vinha com uma velocidade de 6 metros por segundo. Em um momento ele começa a diminuir essa sua velocidade, que é dentro da parte de deformação. Na restituição, o que acontece com ele? Ele continua diminuindo até que depois da restituição ele saia com qual velocidade final? Zero. Então, peraí, significa que aqui houve o momento da transição de deformação para restituição, ao momento que ele sai com velocidade de zero. Esse é o meu corpo A. Olha já o corpo B. Ele apresenta uma velocidade negativa, porque ele vem no sentido oposto, até o momento que ele colide, aonde vai o quê? Ocorrer a deformação. A deformação de ambos, ó, ele vem até aqui. Lembre-se que isso tem que ser no mesmo lugar, ok? Que é a transição de deformação para restituição. E na restituição ele tem que sair com que velocidade final? 8 metros por segundo. Então significa que aqui, nesse momento de transição, ele tem que sair aqui, ó, com a bendita velocidade que ele falou, de 8 metros por segundo. Tudo bem? Então aqui eu tenho a velocidade de aproximação, que é de 8, e aqui eu tenho a velocidade de afastamento, que é de 8 também. Isso é muito importante de a gente notar. Nenhuma dúvida? Tranquilo? Beleza? Então vamos ao item C. Só que para o item C eu preciso de lousa. Já volto. Voltei. Ó, o C fala o seguinte. Aqui eu coloquei as informações, as massas, as velocidades antes e depois, o coeficiente de restituição. Tá? O item C ele fala assim, ó, determine a energia dissipada na colisão. Tá.
Então a energia dissipada, primeira coisa eu tenho que calcular a energia antes e depois a energia depois, que seria o inicial e final, né? Então vamos calcular essas energias, ó, antes. Qual que é essa energia? Bem, é a energia cinética, né? Que eu estou tendo movimentos, ok? Então vai ficar a massa de A vezes a velocidade de A ao quadrado sobre 2, massa de B vezes velocidade de B ao quadrado sobre 2. Tá, vamos substituir. Massa de A é 5, velocidade inicial de A é 6, ao quadrado sobre 2, massa de B é 3, velocidade de B é 2, ao quadrado sobre 2. Ó, aqui eu terei 5 vezes 36 sobre 2, aqui eu terei 3 vezes 4 sobre 2, que eu calculei as potências. Simplificando por 2, ó, aqui é 18 e aqui vai dar 2. Então a energia cinética, 5 vezes 18, ó, 5 vezes 8, 40, foi 4, 5 vezes 1, 5, mais 4, 9, 90, mais 6. Então a energia cinética inicial é de 96, e lembrando se é energia, a unidade de medida é joules. Ok. Vamos para o próximo, depois. Depois eu tenho de novo a energia cinética é igual a massa de A vezes a velocidade final de A ao quadrado sobre 2, mais a massa de B, perdão, vezes a velocidade de B final ao quadrado sobre 2. Tá. A massa de A é 5, a velocidade final de A é 0, então vai ficar 5 vezes 0 ao quadrado sobre 2, mais a massa de B, que vale 3, a velocidade final de B, que é 8 ao quadrado sobre 2. Se eu fizer os cálculos, ó, 5 vezes 0 ao quadrado é 0, 5 vezes 0 é 0, 0 dividido por 2 vai dar 0, mais 3, 8 vezes 8 é 64, sobre 2. Simplificando 64 por 2, eu tenho 32, que é a metade. Então a minha energia cinética é igual 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. 96 joules. Ué, é a mesma energia? Exato. Toda vez que você tiver uma situação de um movimento perfeitamente elástico, uma colisão perfeitamente elástica, saiba, a energia cinética antes e a energia cinética depois terão os mesmos resultados. Belezinha? Então era isso, povo. Falta o exercício 2 e o exercício 3. Isso a gente vai fazer na aula ao vivo. E aguardo vocês até lá. Forte abraço primeiro, boas aulas e até daqui a pouquinho. Fui!